Presidente Rogério Siqueira, um forte abraço, muito obrigado pela sua participação, parabenizar de público o amigo pela a passagem de fase. Agora é viver essa expectativa da CBF, né? Que até hoje a CBF não definiu ainda oficialmente se o jogo é sábado ou domingo. A CBF trabalha com esses 2 dias, 29 e 30, e hoje eu apurei uma informação com a fonte oficial, inclusive fidedigna, em relação à Confederação Brasileira de Futebol, que a CBF pode até, não necessariamente o jogo do Asa, mas pode até colocar alguns jogos do mata-mata para o dia de segunda-feira, presidente. Boa noite. Boa noite, Cardeal. Boa noite, André. Boa noite, Vanderlan. Boa noite, Clevânio, Edmilson, Tony, todos aí no estúdio. O pessoal sai Marcel também. Prazer falar com vocês novamente. Faz parte, né, Cardeal? Nós estamos preparados, nós estamos prontos. Pode ser amanhã o jogo, pode ser terça, sábado, domingo, segunda. Na próxima semana, a guerra começou, irmão. Até então era uma competição, agora é uma guerra, né? Vencemos a primeira batalha no domingo, né? E agora é a guerra diante do Nacional de Patos, e estamos preparados. Independente do dia, independente da hora, nós estamos preparados e convictos do nosso compromisso em representar essa conceituada equipe, né? Conversamos bastante com o nosso elenco, estão todos bastante focados e prontos para essa batalha dessa grande guerra agora contra o Nacional de Patos. Presidente, de certa forma, lógico, a data que a CBF confirmar é a data que o Asa vai jogar, e isso independe muito hoje pelo momento. E o Asa, enfim, precisa jogar, vai fazer um bom jogo e buscar a classificação e subir degrau a degrau. Mas, de certa forma, essa indecisão da CBF, ela não atrapalha um pouco a promoção do jogo? Eu digo isso pelo fato do Asa ser o mandante e ter a questão de fazer promoções, de vendagens, ingressos, disponibilizar uma quantidade maior, a questão de logística, tudo isso. Não atrapalha de certa forma, não, presidente? Até aqui não, Cardeal. Até aqui nós estamos num tempo... eu acho que é mais difícil para aqueles que viajam, entendeu? Como a gente faz a primeira partida em casa, sinceramente indifere ser no sábado, ou ser no domingo, ou ser na segunda. Eu acho que dificulta para aqueles que viajam, mas faz parte, né? Na verdade, eles devem estar tendo alguma dificuldade lá, mas normalmente eles têm atendido a sugestão dos clubes. E nossa sugestão é que seja no sábado às 17 horas. Eu tinha falado com você de manhã e você tinha falado que para esse mata-mata você optaria pelo domingo, pelo fato de ganhar mais um dia em virtude do jogo que o Asa teve contra a equipe do Jacuipense. Até então o Asa teria sugerir a CBF para os jogos aos sábados, mas nesse mata-mata ao domingo. Houve um consenso, conversou com a direção e aí agora pode ser no sábado, presidente? Não, acho que na nossa conversa deve ter tido algum contratempo, né? A nossa opinião sempre foi no sábado, às 17 horas. Deixa eu fazer uma pergunta ao presidente aqui, Cardeal. Presidente, primeiro deixa eu parabenizá-lo. Deixa eu parabenizá-lo e parabenizar a equipe do Asa pela classificação. Obviamente que o Asa não ganhou nada ainda. Apenas subimos um degrau. Faltam 3 degraus que serão decididos em 6 jogos. Quando eu falo nós, me refiro a Arapiraca, a torcida, porque nós estamos, na verdade, isso é notório, nós torcemos sim pelo sucesso do Asa, como torcemos pelo sucesso dos demais clubes que disputam o campeonato a nível nacional aqui de Alagoas, como é o caso do CRB, o CSE, o próprio Cruzeiro, enfim. A pergunta que eu faço, presidente, passado esse momento agora, e até um torcedor agora há pouco fazia essa indagação pra gente, há possibilidade de anunciar alguns nomes para essa sequência da competição, ou o Asa vai manter esse elenco que aí está para esses mata-matas? Boa noite. Boa noite, Clevânio. Olha, eu havia conversado no domingo com o Cardeal, né, na entrevista, onde desde a chegada do professor Celso nunca limitamos contratações ou coisa parecida.
é que nossa necessidade, ela é de alguém que chegue pronto para jogar. E nesse momento nós não temos mais tempo para compor elenco, né? Teria que ter alguém que chegasse não só para jogar, chegasse para resolver. Então essa é a grande dificuldade. Mas também nós temos uma equipe bastante qualificada, inclusive todas as posições espelhadas, né? E com alto nível. Eu acho que nós estamos prontos, né? Se a gente achar alguma peça que se encaixe e esteja pronto, não vai haver nenhuma objeção para a gente trazer essa peça. Rogério, boa noite. Essas peças. Boa noite, é o André falando. Ainda sobre esse jogo e essa indecisão também da CBF, a gente estava comentando aqui anteriormente no primeiro bloco, sendo sábado ou domingo, e você falou agora que o time está preparado e tanto faz, inclusive até parabenizar também não só o que a diretoria fez nessa primeira fase em termos de estrutura, pelo que o time também mostrou dentro de campo contra a Jacuipense, algo que não tinha feito ainda, esse poder de fogo, principalmente em mudança de postura. Mas especialmente falando para o torcedor, você junto com a direção já tem algum plano de promoção para esse jogo em termos de valores? Por exemplo, o torcedor já perguntou se vai ter casadinha, se vai diminuir o valor também para essa partida decisiva contra o Nacional? Boa noite, André. Na verdade, é aquela história, né? Time que está ganhando não se mexe. Então, não deve ter nenhuma novidade. A nossa gestão, muito descentralizada, né? Quem pode falar melhor é o Sullivan, que é o nosso vice-presidente social, que ele cuida do dia do jogo, junto com a turma do marketing, que é o Yuri. Mas a minha opinião é que não tenha nenhuma mudança, porque não tem necessidade disso, né? O torcedor tem atendido, tem correspondido, e eu não tenho dúvida nenhuma que, independente do dia do jogo, que seja sábado ou domingo, vamos ter casa cheia sim, e não tem nenhuma necessidade também de aumentar o preço de ingresso. Seria um desrespeito com o nosso torcedor, que tem sido grande diferencial desde o ano passado, né? Essa chama que se reacendeu ali da arquibancada e está refletindo no resultado dentro do campo, né? Como você falou, a dificuldade do time encontrar o melhor jogo, como encontrou de fato nesse último jogo. Nós estamos dos 8 grupos, no grupo mais difícil, né, dos 8, sem dúvida nenhuma, porque chegamos à 14ª rodada com os 8 clubes com chances reais de classificação, né? Então realmente foi um grupo muito difícil e a nossa crescente foi num momento bastante propício, né? Na reta final aí dessa parte de classificação, então chegamos agora no mata-mata bem forte. Rogério, Tony, boa noite para você. Primeiro, parabéns aí pela classificação para a próxima fase aí da competição nacional. Rogério, num todo aí, para a diretoria, como é que chega essa situação aí para vocês da diretoria? Pra gente, a gente discute muito aqui sobre essa questão de decidir fora ou decidir em casa. A equipe do Asa jogou com uma intensidade muito grande diante da equipe da Jacuipense e realmente os jogadores se entregaram muito. Para você jogar primeiro em casa, essa intensidade, lógico que o treinador quem vai passar mais isso, mas com apoio. Eu pude observar e assistir um vídeo seu da palestra antes e depois da equipe do Asa entrar em campo, essa palestra motivacional, e foi muito interessante mesmo para a equipe. E para esse momento agora, chamar o torcedor, lotar o estádio e jogar com essa intensidade no primeiro jogo para decidir em casa. O que vocês acharam desse momento, dessa situação? Tony, boa noite, obrigado, não só vocês, a todos aí que nos parabenizou aí pela chegada ao mata-mata, né? Essa passagem de fase. É um momento de agir com inteligência, né? É um jogo de 180 minutos. O jogo não vai decidir aqui em Arapiraca. É a parte muito importante. Se a gente sair daqui com um grande resultado, com certeza vai facilitar ou nos tornar favoritos, mesmo lá dentro da casa do adversário, mas é um jogo de sabedoria, né? São 180 minutos, então tem que jogar com um regulamento, né? Com muita cautela, muito cuidado,
porque a gente só tem uma bala, irmão. É 180 minutos e só tem um prato de comida, como eu falei na última batalha. Ou vai comer a gente ou vai comer ele. Agora, esse prato de comida, ele não vai estar na mesa aqui em Arapiraca ainda, ele vai ser lá em Patos. Muito bem, abre espaço também para o Rogério Siqueira rapidamente. Pode falar, Viderlan. Deixa eu dar uma boa noite aí para o Rogério Siqueira, presidente do ASA. E como conheço o Rogério também fora da atuação no futebol, sei que ele tem uma visão muito ampla a respeito das necessidades que o ASA tem e, naturalmente, oferecer o melhor para o torcedor do ASA. Acredito que você, como presidente do clube, Rogério, não pode pensar diferente, né? Pensar realmente no conforto do torcedor do ASA e na capacidade mesmo de oferecer aquilo que o ASA pode, com os pés no chão, para o torcedor se sentir prestigiado. E uma das situações que sempre nos incomoda aqui no Futebol Show é a respeito dessas questões das transmissões do ASA e dos jogos do clube no Coraci da Mata Fonseca. Entendo que é importante a presença do torcedor no estádio Coraci da Mata Fonseca, mas aquele torcedor que não reside em Arapiraca e que gostaria de acompanhar os jogos do clube. Mas é importante de provocar como presidente do ASA nesse sentido. Como você pensa essa situação de direitos de transmissão dos jogos do ASA que não foram transmitidos, por exemplo, no Coraci da Mata Fonseca nesta temporada na Série D, impossibilitando que outros torcedores do ASA, em outros locais do Brasil, até do mundo, pudessem acompanhar também essa história que está sendo escrita pelo clube na Série D esse ano? Boa noite, Viderlan. Então, o que acontece quando inicia-se a competição, o clube pode ou não opinar em receber os recursos da CBF. A partir do momento que a gente concorda e recebe, que esse ano foram 300 mil reais pela participação na primeira fase, passou essa fase mais 100 mil e cada fase que passar 100 mil, ou seja, o time que for campeão pode chegar a 800 mil. O time pode abdicar disso, aí ter direito às suas transmissões. Ao mesmo tempo que existe uma empresa hoje detentora dos direitos, também a CBF abriu a opção, caso a detentora dos direitos não transmita, os jogos que for aqui dentro de casa, a gente pode transmitir. Então, inclusive, para a emissora de vocês, nós já demos algumas autorizações e continuamos cedendo essa autorização em nome do clube. Caso a detentora dos direitos não venha transmitir, vocês têm todo o aval do clube para fazer a transmissão ao vivo do jogo. Isso é muito importante, né? Quando se tem esse depoimento. Esse é um depoimento importante, esse aí. Né? Nós temos autorização. Agora, é claro que quando se fala de algumas coisas que são determinadas, mesmo vocês liberando, Rogério, eu acredito que existe um risco, né, de problemas judiciais. Eu só queria realmente saber como é que tem sido exatamente seu olhar a respeito desse assunto. E, mais uma vez, te parabenizar pelo lado sensato em permitir, nesse momento, essa transmissão. Agora, falando de contratações, só mais uma última colocação a respeito do Rogério. Quais são as dificuldades, hein, Rogério, nesse exato momento em se contratar para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro? O que é que o ASA, por exemplo, tem que superar como obstáculos, falando, por exemplo, de uma competição que agora passa a mudar o seu perfil, as suas características de disputa, e que pode, por exemplo, dependendo do que aconteça, ter menos de 3 meses para seu encerramento? Olha, Viderlan, a nossa maior dificuldade é tempo. Nós não temos tempo. Não tem como trazer um atleta que não tenha jogado no último final de semana, ou no máximo há 10 dias, porque ele tem que chegar para jogar. Essa é a maior dificuldade de todos. Independente do cara estar numa Série A, numa Série B, ou numa Série C, ou numa segunda divisão de um outro estado que estão jogando, ele tem que estar em plena atividade, porque senão não vai nos atender. Entendeu? Vai chegar apenas para dar uma resposta para a imprensa ou para a torcida, e nós agimos sempre com muita responsabilidade, entendeu? Então a gente precisa, e estamos no mercado sim, para trazer reforços pontuais, caso estejam totalmente prontos. Então, a forma inicial
é a condição física do atleta e o ritmo de jogo. Alan, tá liberado também para você, Alan. Presidente, boa noite. Parabéns pela classificação, pela visão empresarial que você implementa no ASA diariamente. Presidente, o que tem chamado a atenção nessa campanha do ASA é a ausência, né, de um profissional, um diretor de futebol, um coordenador de futebol, que é tão comum e tão importante nos clubes de futebol hoje. Mas o ASA tem essa comissão gestora de futebol. Essa opção por não ter esse profissional, né, até a saída do Marcelo de Jesus, foi algo discutido entre vocês? Existiu a possibilidade de repente trazer um profissional para ocupar esse cargo? Ou foi uma decisão sua de manter o ASA sem esse profissional, pelo menos por enquanto? E se há uma projeção de o ASA contratar um executivo novo no mercado para ajudar, auxiliá-los aí no dia a dia do futebol? Boa noite, Alain. O Marcelo de Jesus, ele nunca fez o trabalho do executivo aqui no clube. Ele fazia um trabalho de gerente de futebol voltado para a parte de logísticas e essas outras coisas. Quem faz a função do executivo do futebol aqui no ASA sou eu. Quem faz as negociações aqui no ASA sou eu. Eu tenho a comissão gestora, mas eu faço essa função. E é uma coisa que eu não abro mão na minha gestão. Na verdade, na gestão antiga do Igor, eu era o negociador, eu era a pessoa do futebol. Então é o que eu sei fazer, é negociar, é conversar, é estar presente. E nós temos aqui, eu não sei se você sabe, Alain, mas temos 31 diretores. Minha diretoria, minha gestão, ela é totalmente descentralizada. Todos têm total autonomia em suas pastas e todos são ativos. Então, talvez a gente não tenha essa pessoa física do executivo, que hoje é uma moda no futebol, mas no tipo da gestão que a gente faz aqui no ASA, não cabe esse profissional. Ô, Rogério, eu queria pegar o nosso organograma, só para ficar muito claro, não tem esse profissional, porque é uma coisa que eu não abro mão, porque isso aí seria uma pessoa para gerenciar uma coisa que eu faço. Então, se eu faço, não vai ter a pessoa para fazer, porque senão vai conflitar, e eu acho que as pessoas têm que ter autonomia nos cargos. Então, eu consigo ver na nossa gestão que a pessoa, para essa responsabilidade, tem que ser o presidente executivo do clube. Rogério, eu queria pegar um gancho na pergunta que o Viderlan faz em relação ao torcedor no estádio, sobre isso, essa questão de ver a possibilidade do torcedor vir ao estádio nos dias de jogos. É uma certa dificuldade nesse sentido, e a dificuldade é de acessibilidade. Eu queria não fazer um questionamento, mas levantar aqui uma possibilidade que, de repente, eu não sei, pode ser feita pela direção do ASA em parceria com alguns empresários dos municípios ou aqui de Arapiraca, para atender esse público. Por quê? Arapiraca não tem transporte público, a gente não tem transporte coletivo aqui, ônibus que atenda a contento a população. Isso durante o dia, no horário comercial, a gente já é extremamente deficiente nesse sentido. E jogos à noite e aos finais de semana, isso aumenta ainda mais. Então, assim, eu começo a perceber, por exemplo, o cara que tá lá no sítio, lá da Taboquinha, tá lá no Pau d'Arco, tá lá no Canaã, entendeu? E nesses locais mais longes, inclusive, que sentem vontade e desejo de vir ao jogo do ASA e não conseguem, porque o cara até vem, mas para voltar para casa, o que é que ele vai fazer? Aí eu tava pensando aqui agora na pergunta que faz o Viderlan, e me veio aqui uma possibilidade, não sei se pode ser feito, Rogério, de você conversar com alguns empresários ou de repente até políticos mesmo aqui do município, para disponibilizar uma certa quantidade de ônibus, por exemplo, 5 ônibus, 6 ônibus, e aí você pega os povoados e sítios, aqueles mais próximos, e centraliza o ônibus em um determinado local, para o torcedor que quiser vir ao jogo do ASA, ele vem, compra o ingresso, assiste o jogo, ele vai ter o transporte para vir ao estádio e para voltar para casa. Isso você fazendo com esses povoados e sítios mais distantes daqui da área central de Arapiraca. Eu vejo que seria agregar valores em todos os aspectos.
iria aumentar a quantidade de público, de repente, no estádio, seria uma experiência para ver se valeria a pena nesse sentido, e iria proporcionar a esses torcedores de também estarem prestigiando o jogo do Asa no momento tão magnífico que é, e nesse momento que o Asa mais precisa do torcedor, faria do estádio municipal um verdadeiro caldeirão. Cardeal, eu acho muito inteligente a sua colocação, concordo com você que deveria ter, mas eu acho que isso é uma responsabilidade de órgão de gestão pública, né? Eu acho que eu não devo entrar nesse mérito da questão, né? Na verdade, foge um pouco da minha alçada. Então, a minha alçada ela fica em conseguir a melhor condição para o torcedor estar no estádio, ter segurança dentro do estádio, que é a responsabilidade do clube, né? Mas infelizmente nessa parte aí eu não tenho nenhuma expertise, concordo, e acho que deveria ter mais situações, mas infelizmente eu não tenho nem como ajudar nessa situação, porque eu não tenho nenhuma expertise nessa parte voltada para serviço de disponibilidade de transporte. Realmente foge totalmente da minha alçada. Não, mas assim, o que eu coloquei não é nem a questão de interferir na questão do transporte, é o próprio Asa, para agregar público. O Asa disponibilizar, lógico, o Asa não iria alugar ônibus, o Asa iria fazer parcerias com empresários, com políticos, né? Com as próprias empresas de ônibus também. Vocês poderiam ceder o ônibus para o povoado tal até um pouco mais tarde, e aí seria agregar valores. O cara tanto iria ter o ônibus, a empresa, por exemplo, se fosse sua empresa. Mesmo cobrando a passagem normal. Ele iria ter o ônibus cobrando a passagem normal, mas também o Asa iria ganhar com isso a questão do público e a compra de ingresso. Foi nesse sentido, entendeu, Rogério? Cardeal, se você me der 3 queijos de sucesso, amanhã mesmo eu vou pessoalmente falar com o pessoal, porque eu não consegui ver isso ainda no futebol mundial. Mas se tiver 3 queijos de sucesso, me passe que eu vou estudar direitinho como é que funciona, onde funciona, para a gente tentar trazer para cá. 3 eu não vou dar, presidente, mas vou dar 2. Quando jogam CSA e CRB, eles fazem isso com as empresas de ônibus em Maceió e agrega pra caramba, presidente. Mas como você falou, em Arapiraca a gente não tem transporte público. Em Maceió tem, né? Então também devido às proporções, eu acho que estamos aqui numa Série D, né? Uma cidade do interior, infelizmente não tem as mesmas condições que tem uma capital. Mas como eu falei, eu acho a sua preocupação muito salutável, mas infelizmente pode totalmente da minha alçada conseguir alguma coisa dentro dessa situação. Presidente, ainda dentro dessa questão de torcedor, a gente tem observado que os públicos nesses jogos da Série D principalmente têm sido públicos pequenos. O Asa, por exemplo, em alguns jogos em Arapiraca, a renda tem sido menor, a receita tem sido menor que a despesa. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, como é que é administrar um clube de futebol num campeonato brasileiro, numa competição como essa, tão difícil que é a Série D do Campeonato Brasileiro, de repente colocando ingresso promocional de R$20, como vocês colocaram, em alguns jogos até bem menor o valor, uma questão de casadinha de R$30, vocês fizeram algumas vezes ainda isso. Queria que o senhor falasse um pouco como é que é isso, administrar essa situação, porque hoje você não pode contar, por exemplo, com a renda de um jogo para, de repente, pagar as despesas, porque às vezes a despesa está maior do que o que é arrecadado, né, presidente? Então, Clevânio, é a realidade que nós temos na região. Se você pegar a média de público desde quando o Asa estava ali numa Série B, ela durante todo o campeonato ela não é tão grande. Então não adianta a gente se enganar. Não vai ter sempre casa cheia, mas nesse final de semana nós teremos casa cheia. O torcedor do Asa, ele gosta de acompanhar a NN. Muito não abre mão de estar em casa com seu radinho ainda. Hoje, através da NN Play.
entendeu? Mas é uma realidade da nossa região. Não adianta a gente se enganar. Então a gente nunca contou com essa renda normalmente no cotidiano durante o campeonato. Mas nos jogos decisivos, a nossa torcida sempre lota o estádio. Muito bem, Rogério, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui na NNFM, também no NN Play. Muito sucesso aí nos próximos jogos do Alvinegro. Tony, oi, pode falar. Deixa eu só tirar uma dúvida com o Rogério, porque os torcedores ficam perguntando e a gente fica dizendo, o Rogério já falou que a questão de contratação, já falou no domingo, falou agora há pouco, mas eu não paro de receber mensagens aqui. Para não deixar o torcedor sem resposta, eu vou praticamente repetir a pergunta que eu fiz. Talvez alguém tenha começado a acompanhar a partir de agora. Nesse momento, nós estamos com 167 internautas simultâneo ao vivo conosco. No geral, tem mais de 2.000 já aí acompanhando a gente. Rogério, é o seguinte, o Roger Gaúcho estava no jogo agora do Asa contra o Jacuipense. E aí os torcedores ficam perguntando, Cardeal, o Roger Gaúcho vai ser contratado? Vai jogar no Asa? Não vai? Jogou com o Celso lá no capital de Brasília. Os caras vão buscar todas as informações. Até que ponto o Roger Gaúcho, ele interessa ao Asa, se não interessa? A informação que eu tenho é que o Roger estava no jogo como um torcedor normal, acompanhando o jogo, porque a esposa, salvo engano, é daqui de Arapiraca, inclusive. Isso. A esposa do Roger Gaúcho. Então, tem alguma coisa nesse sentido, presidente? E ele estava no Aimoré. Ele estava no Aimoré e foi eliminado na primeira fase, Cardeal. Exatamente, jogou até o final de semana agora. Olha, o Roger Gaúcho, um grande jogador, esteve conosco aqui o ano passado, mas eu acho que vocês têm informação sobre o treino de hoje, né? Eu acho que se ele tivesse, até ele aparecer no jogo no domingo, tudo bem, pode até gerar alguma coisa, mas já tivemos a reapresentação e já tivemos treino, e eu acho que vocês têm informação sobre se tinha alguém novo no treino ou não. Mas de repente o cara tá conversando, né, presidente? Não treinou, né? Mas não tem conversa. Tá em negociação, presidente? Cardeal, não adianta. Não tem negociação. Não, eu sei disso, que não adianta, mas eu tô perguntando aqui o que o torcedor tá perguntando. É tempo. Mas não tem tempo, irmão. Se fosse para estar, já estava. Não tem rodeio. Entendeu? Não tem tempo. Ou tá ou não tá, eu não preciso mentir. Se eu não quiser falar, eu não falo. Mas quando eu falo não tem, pode ser 0 ou pode ser 10, eu estou me comprometendo com o que eu estou falando, entendeu? Então não adianta. Se tiver, não tem nem tempo de especular, porque está acabando o tempo. A gente já era para estar aqui se tivesse que chegar. Agora, se acontecer alguma coisa extraordinária, alguém que se dispõe a vir e esteja pronto para jogar, na posição que a gente de fato acha que pode ajudar, a gente vai trazer, não tem problema. Não tem problema nenhum, entendeu? Agora eu gostaria até que você nos ajudasse nessa parte. Não precisa especular, os treinos estão abertos. Né? Eu sinto falta de vocês no treino, eu já falei para você, Cardeal. Eu sinto falta, vocês aqui chegam à noite, são 6, 7, não tem ninguém no treino. Vamos lá, vem pros treinos. Mas como é que a gente vai se... Como é que a gente... Rogério, tem um detalhe, não é porque a gente não quer ir para o treino. Eu tenho aqui no grupo do Asa todas as informações. 99% dos treinos fechados. Presencial é diferente, irmão. Presencial é diferente. Mas o treino é fechado, Rogério. O treino... Não tem treino fechado, não. Então a assessoria tá falando com a verdade, porque tá aqui. A assessoria informa. Fechado, não. A assessoria informa. Tem treino fechado, não. Depois que o Celso chegou, não tem treino fechado. Rogério, eu tenho aqui o grupo da assessoria do Asa. O grupo da assessoria do Asa. Eu mando o print pra você de todas as datas. Com as datas. Treino fechado. A gente pode fechar num determinado momento, mas todos os treinos são abertos. Rogério, eu vou dizer pra você. Todos não. Por exemplo. Eu sinto falta de vocês lá, mas eu acho que vocês deveriam sentir bem com isso. Por quê? Porque a gente quer vocês com a gente. Rogério, tá acontecendo um mal entendido. Porque quando você diz que sente falta da gente, dá uma conotação que a gente não vai porque a gente não quer. Eu, várias vezes, tá aqui no grupo. Eu tenho aqui o grupo da assessoria do Asa, tá aqui, passado pela assessoria do Asa. Treino CT do Bálsamo, embaixo, observação, treinamento fechado.
Entrevista após o treino. Treino no estádio municipal. Treinamento fechado. Entrevista após o treino. Eu ligo. Que horas começa a entrevista? 17 horas. A gente só tem acesso ao estádio a partir das 17 horas quando finaliza o treino. Tá aqui, a assessoria manda. Eu tenho aqui no grupo. Tem alguma linha cruzada aí, Cardeal? Nossos treinos são abertos. Nossos treinos são abertos. Vou tirar o print e mandar. Ok, fica à vontade. Beleza, um abraço para você mais uma vez, Rogério. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço a vocês e apareçam. Tamo junto.